Primeiro exercício. Qual o volume específico da água a 20 bar e 275 graus Celsius, em metro cúbico por quilograma? Analisaremos a tabela B6, a 20 bar, e perceberemos que a temperatura de saturação é de 212,4 graus Celsius. Podemos perceber então que a temperatura atual é maior que a temperatura de saturação, concluindo que encontra-se no estado vapor. Como não está mais na temperatura de saturação, devemos analisar o vapor superaquecido, na tabela B7 do livro-texto. Na tabela, analisaremos a 20 bar, a temperatura 275 graus Celsius, e percebemos que não existe, portanto, pegaremos as duas temperaturas mais próximas e faremos uma interpolação, que será feita como volume específico de 300 graus menos volume específico de 250 graus sobre 300 menos 250, igual a volume específico de 300 graus menos o volume desejado sobre 300 menos 275. Isolando V, encontraremos o valor de 0,118 metro cúbico por quilograma. Segundo exercício. Dadas as seguintes condições de entrada e saída de água num trocador de calor, determine a taxa de transferência de calor em kW. A vazão é de 100 kg por hora, a entrada é de 25 graus Celsius e 2 bar, e a saída é vapor saturado a 2 bar. Montaremos um fluxograma com a corrente 1 e 2 e seus respectivos valores de temperatura e pressão. Para encontrar o valor de transferência de calor, devemos fazer um balanço de energia e um balanço material. Portanto, dU/dt igual a M1H1 menos M2H2 mais Q mais W. E o balanço material é M1 igual a M2, portanto igual a M ponto. Considerando o sistema em estado estacionário, dU/dt igual a zero. E como não existe trabalho num trocador de calor, W igual a zero. Mesclaremos o balanço material com o balanço de energia e isolaremos Q, portanto Q igual a M ponto H2 menos H1. Então nos resta encontrar o valor da entalpia para cada uma dessas correntes. Para a corrente 1, 25 graus Celsius e 2 bar, olharemos na tabela B6 que a pressão de 2 bar, a temperatura de saturação é de 120,2 graus Celsius. Como a temperatura atual é menor que a temperatura de saturação, concluímos que está no estado líquido. Se está no estado líquido, devemos analisar com maior importância a temperatura e não a pressão. Portanto, olharemos na tabela B5 a 25 graus Celsius e pegaremos a entalpia neste caso. Pegando a tabela B5, entalpia da água a 25 graus Celsius dá o valor de 104,8 kJ por quilograma. A corrente 2 sendo vapor saturado a 2 bar, olharemos na tabela B6 a 2 bar as informações de vapor saturado, no valor de entalpia para essa corrente de 2.706,3 kJ por quilograma. Retornando à fórmula já deduzida e com os valores de vazão mássica e entalpia, podemos calcular Q ponto, a taxa de transferência de calor. Multiplicaremos a vazão mássica de 100 kg por hora pela diferença das entalpias, em kJ por quilograma. Deste modo, perceberemos que as unidades não terminarão em kW, portanto, devemos transformar hora para segundo para que a resposta dê em kW, no valor de 72,26. Portanto, o processo está fornecendo energia para a água. Exercício 3. Dadas as seguintes condições de entrada e saída da água num trocador de calor, determine a taxa de transferência de calor em kW.
Vazão 1 kg por segundo, entrada 350 graus Celsius e meio bar, saída vapor saturado a meio bar. Montaremos o fluxograma assim como no exercício anterior e faremos a mesma dedução das fórmulas que no exercício anterior, com o balanço material e o balanço de energia. dU/dt é igual a zero porque está em estado estacionário, e trocador de calor não fornece trabalho ao sistema, portanto, W igual a zero. Ao isolar Q, teremos Q igual a M ponto H2 menos H1, portanto, resta-nos encontrar o valor dessas entalpias. A corrente 1, 350 graus Celsius e meio bar. Na tabela B6, a meio bar, a temperatura de saturação é de 81,3 graus Celsius. Como a temperatura atual é maior que a temperatura de saturação, encontra no estado vapor. Como não está na temperatura de saturação, é vapor superaquecido. Portanto, olharemos na tabela B7. Na tabela, devemos encontrar o valor de entalpia para a temperatura de 350 graus Celsius e meio bar, no valor de 3,177 kJ por quilograma. A segunda corrente é vapor saturado a meio bar. Portanto, na tabela B6 a meio bar, devemos procurar a entalpia do vapor saturado, no valor de 2.646 kJ por quilograma. Com todos os valores presentes e o balanço de energia, podemos calcular a taxa de transferência de calor, Q ponto. Então, multiplicaremos a vazão mássica de 1 kg por segundo pela diferença das entalpias, em kJ por quilograma. A unidade já está em kW, portanto o valor de menos 531 representa uma retirada de calor da água ao passar pelo trocador de calor. Exercício 4. Dessa vez, utilizaremos uma turbina diabática. O enunciado. Dadas as seguintes condições de entrada e saída de água numa turbina diabática, determine a potência em kW. A vazão é de 50 kg por segundo, a entrada de 700 graus Celsius e 60 bar, e a saída 500 kPa e 380 graus Celsius. Montaremos o fluxograma, porém dessa vez haverá liberação de trabalho no sistema. Para determinar o trabalho, aplicaremos o balanço de energia e o balanço material. Saindo o balanço material M1 igual a M2, que é igual a M ponto. E o balanço de energia, dU/dt igual a M1H1 menos M2H2 mais Q mais W. dU/dt igual a zero por se encontrar em estado estacionário e dessa vez Q igual a zero por ser adiabático. Isolaremos W para encontrar o trabalho desse sistema, resultando em W igual a M ponto H1 menos H2, restando apenas encontrar o valor dessas entalpias. A corrente 1, 700 graus Celsius e 60 bar. Na tabela B6 a 60 bar, analisaremos que a temperatura de saturação é de 275,6 graus Celsius. Como a temperatura atual é maior que a temperatura de saturação, concluiremos que encontra-se no estado vapor. Como não está na mesma temperatura de saturação, podemos concluir também que é vapor superaquecido, e analisaremos a tabela B7. Na tabela, vamos observar a temperatura de 700 graus Celsius e 60 bar, e pegar o valor da entalpia neste caso, no valor de 3.892 kJ por quilograma. Na corrente 2, 380 graus Celsius e 500 kPa. Na tabela B6, a 5 bar, ou equivalente a 500 kPa, encontraremos a temperatura de saturação de 151,8 graus Celsius. Como a temperatura é maior que a temperatura de saturação, também se encontra no estado vapor, e como a outra corrente, também encontra-se vapor superaquecido, e devemos analisar a tabela B7. Na tabela a pressão de 5 bar, devemos analisar a temperatura de 380 graus Celsius. Portanto, este valor não é tabelado e devemos pegar os valores mais próximos de 350 e 400 graus Celsius para fazer uma interpolação, que será feita da seguinte maneira: entalpia de 400 graus Celsius menos entalpia de 350 sobre 400 menos 350 é igual a entalpia de 400 menos o H de 380 graus Celsius sobre 400 menos 380,
Isolaremos o H e encontraremos o valor de 3.230,4 kJ por quilograma. Com a vazão máxima e as entalpias de cada corrente, podemos determinar a potência dessa turbina. Portanto, W igual a M ponto, 50 kg por segundo, vezes a diferença das entalpias, em kJ por quilograma. Ao analisar as unidades, perceberemos que resultará em kW, a unidade desejada. Portanto, o trabalho fornecido pela turbina será de 33.000 kW.